Olá, amigos e acompanhantes do canal. Sendo escritor e palestrante, não poderia deixar de tecer comentários a respeito da complexa língua portuguesa e a oratória dos internautas, seja na comunicação escrita ou falada, como aqui nos vídeos e lives. A internet é um campo de batalha. Frequentemente vemos críticas em cima de textos, principalmente ou por erros ortográficos ou textos mal escritos, mal explicados e confusos. De início, vamos ser coerentes. A liberdade de expressão é sagrada. Todos têm o direito de se expressar e se comunicar da forma que sabem. A inclusão digital arrebanhou todo mundo, até as pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, frequentar a escola o tempo necessário para atingir um grau satisfatório na escrita. Dessa forma, temos que ser cuidadosos ao apontar falhas dos outros. Podemos estar sendo extremamente injustos. Cito, por exemplo, uma senhora que conheci tempos atrás, pessoa que viveu boa parte da vida no sítio, trabalhando na roça, e teve só os estudos básicos para aprender a assinar o nome. Mesmo com pouco estudo, essa senhora sempre transmitiu à sua família e às demais pessoas que a procuravam experiências valiosas de vida. Para muitos, essa senhora era uma sábia, ajudou muitas pessoas letradas, até acadêmicas, a resolver situações de convívio familiar com orientações e palavras de fé. Portanto, o que devemos priorizar é o conteúdo. Por que priorizar o conteúdo? Porque é a essência da coisa, e não a forma, a beleza externa. A mensagem que a pessoa está transmitindo, escrita ou falada, que é o mundo virtual hoje. Todo mundo tem dons, e o dom da sabedoria é amplo e inenarrável. Não está amarrado a diplomas. Os degraus da escola da vida não possuem rótulos, placas, como escola pública, escola particular, faculdade, pós-graduação. A escola da vida não tem comandos de mãos humanas. Sua direção está fora do alcance de nossa compreensão. Diferente das escolas físicas e do material que estudamos para obter diplomas e ter uma profissão. Estas também são importantes, necessárias, mas o que vai prevalecer e influenciar sempre as nossas vidas, ainda que não percebamos, é essa escola invisível, a escola da vida. Outro ponto importante para sermos cautelosos ao apontarmos falhas ou mesmo querendo ajudar, ensinar alguém. Existem aqueles com dislexia, ou a pessoa que passou por algum acidente, afetou sua memória e a comunicação. Conheço pessoa que teve AVC e depois dele passou a ter dificuldades para escrever e se comunicar. Portanto, não sabemos o porquê a pessoa escreve daquela forma. Nem sempre é por falta de estudo ou desleixo. Pode ser por distúrbios ou acidente que a pessoa sofreu. Em meu caso, domino a língua portuguesa, mas tenho dificuldade na dicção para pronunciar algumas letras, inclusive a do meu primeiro nome, o que pode causar a impressão de que não sei pronunciar determinada palavra. E isto me inibe? Não. Se fosse ficar envergonhado, não teria me tornado palestrante e não teria contribuído socialmente por mais de 10 anos em escolas e guardinhas, transmitindo os meus conhecimentos.
Portanto, não se envergonhe das dificuldades que possui e vá à luta. Agora, sempre é tempo de aprender. Claro, não vamos cobrar da anciã, da pessoa que toda a vida foi habituada às expressões do ambiente em que cresceu. Podemos e devemos cobrar dos mais jovens, estes que estão em contínuo aprendizado e ativos diariamente na comunicação. E principalmente querendo ensinar, como temos, como temos aí os tais influencers. Neste caso, aplica-se o velho e inquestionável ditado: errar é humano, persistir no erro é burrice ou teimosia. Essas pessoas têm a faca e o queijo nas mãos para aprender o certo. Se não acertam, é por teimosia ou preguiça. Ou, na pior das hipóteses, querem mesmo confundir, prestar um desserviço à sociedade. Um dos erros mais comuns, terríveis, mas já incorporados ao vocabulário de muitos na linguagem escrita ou falada, é a expressão para mim fazer. Vejo muitos comunicadores, inclusive palestrantes, falando para mim fazer. Dói. E o pior é que várias pessoas já se acostumaram. Não é nenhum bicho de 7 cabeças treinar. O para mim é quando encerra a frase. Isto é para mim. Ponto. Mas se tiver complemento, é para eu fazer, para eu ler, para eu começar. Outro erro absurdo, que graças a Deus notei que tem diminuído, é o hábito de falar menos. Não existe menos, é sempre menos. Menos homem, menos mulher. Estas associações bizarras são consequências de costumes decorrentes, muitas vezes, de uma velha visão preconceituosa, que tinha mais força que as regras gramaticais de nossa língua. Vou citar um dos casos mais bizarros que presenciei na vida. Lá nos anos 90, um colega meu tinha um tio, pessoa cresceu fora do meio urbano, não sei como foi o aprendizado dele, mas teve pouco aprendizado. Ele tinha o hábito de falar sempre o pronome possessivo em relação ao sexo, ou seja, ele não falava minha, ele falava sempre meu. Na cabeça dele, ele entendia que falar minha era mulher. Mulher falava minha, homem falava meu. Ele associava ao sexo e não ao objeto, a coisa. Por exemplo, minha calça, ele falava meu calça. Quando o meu colega me falou isso, eu falei, não acredito, existe essa pessoa que fala assim? Ele falou, meu tio fala assim. Já expliquei para ele, mas ele não entende. Ele acha que é esquisito falar minha calça, minha namorada. Para ele é sempre meu. Ele é homem, meu calça, meu caneca, meu namorada, meu mãe, não é minha mãe. Ele é homem, então ele falava meu mãe. A mãe é meu. Minha ele associava a mulher. Mulher fala minha. Ele trouxe o tio dele. Conversei com o tio dele e constatei. Realmente ele tinha vergonha de falar minha. Ele falava meu calça, nunca a minha calça. Ele não entendia que era a calça. Então, a minha calça, porque a calça. Minha namorada, ela, a mulher, a minha esposa, minha namorada. Mas não, para ele era sempre meu. Um dos casos extremos, bizarros, que muitas pessoas não acreditam, mas existiu, pode ser que ainda exista, é raro, mas tem. Tem aquele conceito de que o homem
Então ele vai usar o pronome possessivo sempre em relação ao sexo. Ele, homem. Casos extremos à parte, os erros mais comuns em português necessitam de nossa atenção, para evitar que nos acostumemos e achemos que aquilo é certo. Por exemplo, vejo muito na rede social, principalmente nos comentários em páginas de jornais, pessoas escrevendo falaram, começaram, vieram, fugiram, viram, eles viram, fizeram uma festa. Observei isto depois de analisar os meus vídeos. Observei nos vídeos que a forma que eu falo é bem acentuado o M no final. Falaram, começaram, vieram. Acredito que muitos ouvindo os meus vídeos perceberam que eu falo assim, ó, perceberam. Viram, fizeram uma festa. E por que as pessoas escrevem muito, falaram, fizeram? Porque elas ouvem as pessoas falando assim. E é fato. A maioria dos meus colegas, dos meus amigos, eu percebi que eles falam, falaram. Eles começaram um texto. Eles vieram. Eles viram. As pessoas acabam escrevendo da forma que ouvem. Por isso escrevem dessa forma, que corresponde quase sempre ao futuro. Escreveu falaram, em vez de falaram. Fica falarão. Falarão é futuro, não é passado. Falaram, passado. Mas se a pessoa escreve falaram, futuro, a pessoa não vai entender que é o passado, falaram. A pessoa leu a palavra no futuro, eles falarão. Olhem a confusão que dá, por causa da pronúncia, dos vícios de linguagem. Por isso é importante, nas oratórias, nas palestras, nos vídeos, falarmos dessa forma que muitas pessoas até acham engraçado, falaram, eles vieram, eles viram, fizeram. Não é feio, é questão de se acostumar. Estranha, por quê? Porque todo mundo está habituado, todo mundo não, a maioria está habituada a falar fizeram em vez de fizeram. Notei isso nos meus vídeos. Alguém poderá dizer, mas esses detalhes não me impediram de crescer, ficar famoso, fazer sucesso. Pois bem, a vida é um constante aprendizado. As verdades um dia aparecem, um dia a cobrança vem. Dinheiro, fama, poder não significam sempre bases sólidas. Existem muitos castelos construídos com areia. Uma hora o vento ou a maré vem e derrubam esse castelo. Há uma expressão universal que diz: daqueles que mais têm, mais será cobrado. Mais poder material, mais inteligência, mais visão espiritual, principalmente. Há pessoas, como aquela anciã que citei lá no início, que permanecem num determinado degrau, porque a missão delas foi até ali. Já outras pessoas, principalmente estas que vivem no meio urbano, no mundo globalizado e informatizado, estão sempre empenhadas em crescer. E este crescimento precisa se dar num determinado equilíbrio. As ferramentas que possuímos em mãos hoje são ferramentas que muitos lá atrás não tiveram acesso. Se temos estas ferramentas, temos que saber manuseá-las. Usá-las para construção e não para a demolição da cultura, da literatura, de nossa língua. Somos responsáveis pelo que prestamos, se é serviço ou desserviço.
Neste campo de guerra virtual diário que estamos, comecemos a olhar mais para dentro de nós. As pessoas viciaram em vigiar a vida alheia, ficam buscando saber da vida dos outros e alguma coisa para criticar e acabam deixando de se olhar no espelho. Eu estou analisando estes meus primeiros vídeos. Assisto diversas vezes, tossi nesse primeiro aqui, primeira vez que acontece. É tudo avaliação, para identificar as minhas falhas no que eu posso melhorar. Isto falta a muitos internautas, uma autoavaliação. E é com esta autoavaliação que vim transmitir hoje a vocês este vídeo. Porque como escritor e revisor sou muito cobrado. Como sou cobrado, preciso estar atento ao que faço e ao que ensino. E isto é prazeroso, não é chato. É uma satisfação estar aprendendo, analisando o mundo à minha volta e me analisando. Sigam este caminho da autoanálise. Não se iludam com o brilho de um castelo de areia construído. O mundo da fama já nos mostrou muitos que chegaram ao pódio e regrediram, porque construíram sem bases sólidas, dispensaram os estudos, se entregaram ao imediatismo de uma ideia brilhante, esquecendo que era somente uma ideia brilhante e passageira. A escola da vida é um contínuo processo de aprendizado, com mais e mais degraus a subir. Este século XXI cobra isto de todos nós, principalmente na comunicação, ortografia, coerência, conexão das ideias, textos bem escritos e falados e principalmente compreensão de textos. Esta onda do imediatismo de construir opinião lendo metade de um assunto, ou embalado na pressa de dar a própria opinião para a ostentação, leva muitos a emitir juízo de valor e falácias. É o que mais vemos nos comentários de internautas na imprensa virtual. Encerrando, mais importante que as dicas de português e oratória aqui deixadas é a dica da atenção à comunicação. A comunicação é uma arma que move o mundo. Ela não é brincadeira. Temos que saber usar esta ferramenta. Abraços a todos.